Oi pessoal, eu sou a Tânia do canal Capa e Conteúdo. Hoje eu venho trazer para vocês Histórias da Gente Brasileira, de Mary Del Priore. Esse aqui é o volume 3, que é o República. Existem 4 volumes dessa obra. O volume 1, que é a Colônia, volume 2, que é Império, o 3, que é a República, e o 4, que é Testemunhos, que continua sendo República, que é a continuação desse livro República. Então, esse Testemunhos vai de 1951 a 2000, e esse daqui vai de 1889 a 1950. Vocês me desculpem que eu ia mostrar para vocês a capa pelo meu tablet, pelo meu e-book, mas ela tá tão clarinha, então eu resolvi pegar uma propaganda, né, de venda de livro, que eu achei interessante, porque tá bem bonitinho, tá bem coloridinho, né, a capa normal, a capa do livro físico. Então, assim, eu peguei a parte 3 desse livro para resenhar, porque eu acho que é mais efervescente, é mais importante, na minha opinião, né? Mas, assim, o país deu um passo muito grande em relação à colônia, em relação ao império. Então, a parte da República, para mim, eu acho que foi a mais efervescente da história brasileira, entre esses 3 etapas, que são a colônia, o império, né, e a República. Então, Histórias da Gente Brasileira tem por volta de 576 páginas no livro físico. Foi editada pela editora Leia. Eu tentei ver se eu conseguia achar para vender o livro físico, mas eu só encontrei algumas coisas no sebo e encontrei o e-book. Por isso que eu comprei o e-book e eu achei bastante interessante o livro. Eu vim trazer para vocês, então, as minhas considerações em relação a ele. Eu vou ler para vocês a orelha do livro, que a orelha do livro já traz assim um resumão, sem dar spoiler, do que vocês vão encontrar aqui nesse livro tão interessante, tão fascinante e uma parte assim quase que fundamental, quase a mais importante da nossa história, eu diria, porque nessa época da República que aconteceram assim as grandes mudanças, a vinda do telégrafo, o uso de geladeira, os primeiros automóveis, os bondes elétricos, as grandes doenças, a sanitização, a parte de higienização da população. Então, houve uma efervescência muito grande, tanto da parte política, quanto da parte social, da parte da civilização em si do Brasil, entendeu? Então, eu acho que foi uma época bastante rica em termos de conhecimento, em termos de evolução. Então, eu vou ler um pouquinho, eu vou ler, na verdade, a orelha desse livro para vocês verem o quão interessante que é. Porque eu tenho por mim que se eu começar a falar muito do que eu li, eu vou dar muito spoiler. Então eu vou deixar uma coisa bem reduzida. Foi um dos livros mais difíceis de eu falar aqui para vocês, para não dar todo o conteúdo dele. Porque, assim, a parte de política é muito fácil de vocês acharem nos livros de história. Então, toda aqueles conchavos que teve, a parte do golpe que o Getúlio Vargas deu, toda aquela parte que vocês já sabem da sociedade da República da época, em parte política, qualquer livro de história vocês vão encontrar. Mas esse aqui, gente, é a parte da sociedade em si, de como era a viver, crescer, morrer, se relacionar interpessoalmente, se relacionar relacionamento ricos e pobres, o início das doenças, dos grandes combates a doenças, o início da urbanização das cidades. Tem aspectos muito interessantes aqui, tem memorialistas que parece que a Mary Del Priore se sentou à mesa com essas pessoas e todo mundo pegou um chá, pegou uma bebida e começou a conversar. Então parece uma conversa entre memorialistas, entre escritores. É muito fluido o livro, muito interessante de ler.
é rapidinho de ler, é assim, de fácil leitura, de fácil entendimento. Então você nem precisa assim tá inteirado completamente na história do Brasil para você entender as nuances desse livro. Então, novamente eu vou ler, vou falar para vocês com relação a diversidade do livro. Ele fala desde assim o nascimento da pessoa até o homossexualismo, o início do homossexualismo, a sociedade hipócrita que a gente viveu e vive desde aquela época, né? Então é um relato bem assim criterioso, um relato crítico e um relato gostoso, um relato histórico do que tudo que aconteceu, principalmente nessa época da República. Vou ler então a orelha do livro, tá? Com um cativante jeito de contar história, Mary Del Priore, neste terceiro volume de Histórias da Gente Brasileira República, Memórias, de 1889 a 1950, nos envolve numa roda de conversa com memorialistas e escritores que narram como viram, ouviram e viveram os dias seguintes à abolição da República Velha e ao Estado Novo. Os acontecimentos são intensos, profunda crise econômica e financeira, jogatina desenfreada na bolsa, projetos de riquezas imediatas, sem base de produção, fortunas se fazendo e se desfazendo na passagem da monarquia para a república, já sem a escravatura. Na sequência das histórias contadas, temos as revoltas que perspassaram a República Velha, crueldades, traições, conluios, os combates políticos e a hegemonia das elites, a modernização das cidades, com fins estéticos e meios nem sempre éticos, a cultura europeizante proibindo as nossas tradições, a chegada do telégrafo, e em casa a ambicionada e tosca geladeira, os bondes elétricos e os automóveis, e inumeráveis outros fatos e mal feitos. Podemos saber como viviam nossos avós na hora do parto ao descanso eterno, as brincadeiras mais importantes que os brinquedos, as temidas doenças infantis, as descobertas da adolescência, para elas sob ideais hipócritas e para eles sob o fantasma da virilidade, os enterros sempre importantes, o machismo um dos principais algozes, o que se pensava sobre a homossexualidade, como eram as diversões nas cidades, como eram as diversões nas grandes cidades, quais os padrões de higiene pessoal, como nossa gente se alimentava. Você não tem ainda tantas perguntas quanto há nessas respostas. Você não tem ainda tantas perguntas quanto há de respostas neste livro. Então, gente, é um apanhado muito grande, um apanhado histórico. Ela selecionou vários textos de vários autores contemporâneos. Eles desde Zélia Gattai, que é a esposa do Jorge Amado, tem Manuel Bandeira, tem Érico Veríssimo, entende? Tem vários autores que assim viveram a época, deixaram seus relatos e ela faz um apanhado muito bonito. Ela entrelaça todas as histórias. Ela tem uma história aqui muito interessante. Vocês já repararam, por exemplo, nessas fotos antigas das grandes cidades, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, que você vê as pessoas todas engravatadas, de chapéu, todas bem arrumadas, subindo no bonde elétrico com aquela bengala, aquela coisa toda, mesmo o bonde puxado a cavalo, né? Você vê aquelas pessoas todas bem arrumadas na cidade. Vocês sabiam que havia uma higienização? Vocês sabiam que era proibido chegar assim no centro da cidade vestido de qualquer jeito? Então, depois que eu li esse livro que eu falei, nossa, então é por isso que aquelas fotos antigas, as pessoas estavam sempre tão bem arrumadas, tão bem vestidas, é por causa disso. Então, assim, esse tipo de livro, gente, ele amplia nosso horizonte, ele mostra pra gente a realidade da vida, a realidade da história. Então,
É uma leitura muito fácil de entender. Ela fala sobre as grandes descobertas, sobre as doenças que apareceram, sobre o combate à pobreza, o combate à miséria. Ou não, ou mesmo a intensa necessidade dos ricos manterem as pessoas pobres, né, para se manterem ricos, ou para manter um nível de sociedade que dá para você manipular, que dá para ser grandes massas de trabalho, né? E é muito interessante. Então, são três partes que existem nesse livro. A primeira parte chama-se Política, Terra e Trabalho, que é toda aquela parte do início da República, né? Teve a política do café com leite, aquela época do Getúlio Vargas, enfim. Então, tem muita coisa interessante nessa primeira parte. Porém, eu acho que a segunda parte e a terceira parte são as mais legais. A segunda parte chama-se Morar, Consumir e Comunicar. E a terceira parte é o relógio da vida, nascer, amar, perder. Então, essa parte da sociedade, que é a vida nua e crua da sociedade em si, fora um pouco falando menos de política, mas assim, mais pela parte social, da sociedade, como a sociedade tentou se evoluir, a sociedade tentou se intercalar às civilizações mais modernizadas, como a civilização europeia, né, com o pessoal europeu. Então, é um relato histórico muito interessante, muito abrangedor, muito didático, eu diria, e fantástico. Eu adorei o livro, eu achei muito interessante, coisas que realmente abriram meus olhos. Quando que as pessoas começaram a escovar os dentes, a usar sabonete, quando que as pessoas começaram a ir ao cinema, como que eram os namoros, como que eram os casamentos, como que era a vida em sociedade, como a sociedade começou realmente a se estabelecer no território aqui brasileiro, né? É uma história, um relato muito interessante. Eu diria assim que é delicioso saber o que se passou naquela época para a gente entender o nosso futuro e o nosso presente. Então, Histórias da Gente Brasileira é um primor, uma obra-prima também da Mary Del Priore. Eu vou tentar ler Colônia e Império, e o quarto volume, que é a continuação da República, que chama Testemunhos. Aí, quando eu conseguir ler, eu trago para vocês aqui no canal. E é isso, gente. Eu não posso falar muito, senão eu vou dar muito spoiler. É um dos livros mais difíceis de resenhar, porque a gente começa a falar, e começa a dar muito spoiler do livro. No momento é isso que eu tenho para dizer para vocês. Assim, não me arrependi da leitura, é fácil, é fluida, é interessante. E assim, é um mergulho na sociedade brasileira para a gente entender o nosso presente e tentar mudar o nosso futuro, né? Que o passado já passou e o passado faz parte da história e faz parte da nossa raiz, não é? Então, Histórias da Gente Brasileira, República, eu recomendo, um ótimo livro de linguagem muito boa, fluida e abre a nossa cabeça, né? Muito bom. Então, gente, é isso. Muito obrigada por ter assistido mais uma vez. Eu conto com a participação de vocês. Eu gostaria que vocês escrevessem para mim, mandassem suas visões, mandassem, assim, sugestões de leitura, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, enfim, interagisse no canal, tá bom? Que o canal não é meu, o canal é nosso. Um beijo, até mais.